Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez, em nome do Senhor, na presença do Senhor, para fazermos a leitura orante da Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia, que bom saber que você tem cada vez mais mergulhado na Sagrada Escritura e vivido essa experiência profunda com essa palavra que nos influencia na direção certa, na direção da vontade de Deus, na direção do céu. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Que bom nós estarmos juntos. Eu queria que você pegasse aí a sua palavra, que você também pegasse o seu caderno para anotar o texto que nós vamos meditar hoje. Estamos estudando o livro do Gênesis. Olha só, eu fiquei tão habituado com o livro do Gênesis, 50 capítulos, né? Estamos estudando o livro do Êxodo. Então, anota aí, Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 a 22. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 a 22. Vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. Surgiu no Egito um novo rei que não conhecera José. Ele disse a seu povo: olhai como a população israelita ficou mais numerosa e mais forte do que nós. Vamos tomar providências em relação a eles para impedir que continuem crescendo e, em caso de guerra, se unam aos nossos inimigos, lutem contra nós e acabem saindo do país. Estabeleceram assim feitores de trabalho forçado para que os oprimissem com tarefas compulsórias. Foi assim que construíram para o faraó as cidades entreposto de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os oprimiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam. Obcecados pelo medo dos israelitas, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, com o pesado trabalho de preparar barro e tijolos, e com toda a sorte de trabalhos no campo e outros serviços que lhes impunham à força. Depois, o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, chamadas Sefra e Fua: quando assistirdes as mulheres hebreias no parto, e chegar o tempo do parto, se for menino, matai-o, se for menina, deixai-a viver. Mas as parteiras tinham temor de Deus, não faziam o que o rei do Egito lhes tinha mandado e deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes disse: por que agistes desse modo e deixastes os meninos viver? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são robustas e antes de a parteira chegar já dão à luz. Deus recompensou as parteiras. O povo continuou crescendo e tornando-se muito forte. Como as parteiras temeram a Deus, deu-lhes também família. Então o faraó deu esta ordem a todo o povo: lançai ao rio todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Em primeiro lugar, na meditação desse texto, nós precisamos perceber aqui um grande ato de ingratidão. Vamos lembrar que José e sua família abençoou o Egito e o povo do Egito. Mas agora, nessa dinastia, nós não sabemos quanto tempo havia passado para essa dinastia, para esse novo rei, esse novo faraó assumir. Acontece um ato de ingratidão. Ele vê o povo de Deus como uma ameaça. Em que sentido? Eles eram grandes demais, tinham crescido muito, a bênção de Deus estava com eles, e aí eles perceberam, o faraó percebeu que se houvesse uma incursão do inimigo contra o Egito, os hebreus se aliariam com os inimigos, venceriam o Egito e sairiam de lá. Então, ele estabeleceu uma lei, dizendo às parteiras que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Mas essas parteiras eram tementes a Deus. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Nós temos vivido, no tempo atual, a cultura de morte.
inclusive cortes superiores querendo obrigar médicos a registrarem com ameaça, até mesmo de prisão, se não fizerem a tal da assistolia fetal a partir da 22ª semana. Ou seja, quando uma criança já consegue sobreviver fora do ventre da sua mãe. E aqui nós temos a primeira revelação bíblica daquilo que nós chamamos de desobediência civil, onde nós precisamos compreender que em determinados assuntos a lei de Deus está acima da lei dos homens. E essas parteiras fizeram exatamente esse discernimento, porque elas temiam a Deus. Será que você, talvez sendo um profissional da área da saúde, estaria disposto para amar e honrar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, a cometer uma desobediência civil com o risco de perder o seu próprio emprego? Ou você prefere salvar sua pele e obedecer civilmente aquilo que é imoral, que deveria ser até ilegal, porque a Constituição protege a vida desde a concepção até a sua morte natural? Aqui nós vemos a atitude dessas parteiras. Poderiam ter perdido a vida, mas foram abençoadas com família. Elas não tinham filhos. Depois o faraó, vendo que elas não tinham assim se comportado, não tinham obedecido, elas falam que as mulheres pariam antes delas chegarem. Pode ser que seja a total verdade, mas é verdade diante de uma reação, de não aceitar aquilo que é inaceitável. E elas se posicionaram. Então o faraó deu a ordem de jogar os meninos no rio Nilo, os meninos que nascessem, querendo impedir aí o crescimento do povo de Deus. O demônio vai sempre se levantar contra o povo de Deus. Aqui já está muito explícito isso. No início do livro do Êxodo, no primeiro capítulo, nós já vemos aquilo que foi dito no capítulo 3, no versículo 5. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Os filhos de Deus serão sempre perseguidos por esse espírito de morte, esse espírito destruidor. Mas nós precisamos resistir, nós não podemos aceitar, nós precisamos entrar no combate espiritual. Nós vamos ser sempre provados. A provação que esse povo está passando é a provação que a igreja vive para manter-se fiel à tradição, fiel à Escritura, fiel ao magistério da igreja, aos ensinamentos. É assim que nós devemos viver, a fidelidade até as últimas consequências. E quanto mais o faraó queria perseguir o povo, oprimir, mais esse povo crescia. E a gente vai ver que essa prova vai ser para o fortalecimento desse povo. Todas as provas que nós vivemos, as provações que nós enfrentamos, são para o nosso fortalecimento. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos ser infantis, crianças mimadas, filhinhos de papai, que acham que porque servem a Deus não podem passar por provações, por contrariedades. Isso é imaturidade espiritual e também humana. A provação serve para nos fortalecer, a provação serve para nos purificar, a provação serve para nos colocar na direção certa da vontade de Deus, porque Deus trata o nosso caráter, Deus trata a nossa conversão a partir das provas. E aqui, se o povo está sendo provado, ele está sendo provado por permissão de Deus. Nós, compreendendo isso, vamos ser fiéis a Deus até as últimas consequências. Como Bento XVI tantas vezes afirmava, se você for fiel no tempo atual ao credo da igreja, ao ensinamento moral, à Sagrada Escritura, você passará pelo martírio da ridicularização e perderá muitos amigos. Não tem problema a ridicularização e perder muitos amigos quando aquilo que é inegociável está em jogo. Nós não negociamos sobre a vida, desde a concepção até a sua morte natural, não negociamos em relação ao matrimônio, entre homem e mulher, não negociamos em relação à manipulação de embriões, não negociamos no direito que o pai e a mãe têm em educar o seu próprio filho e sua própria filha sem a interferência do Estado. E aí a gente vai direto no confronto com as ideologias desse tempo. São valores inegociáveis. Você está disposto, como essas duas parteiras que desobedeceram o faraó, Séfora,
né, e Fua desobedeceram para defenderem a vida, Elas desobedeceram o faraó, correndo riscos, e Deus as abençoou. Quando nós escolhemos obedecer, nós somos abençoados. A obediência atrai a bênção de Deus. E eu vou colocar aqui no início dessa mensagem que eu colho do texto de hoje. A obediência atrai sobre a nossa vida a bênção de Deus. Portanto, nós devemos obedecer a Deus em tudo. E se preciso for, pelos valores inegociáveis da fé, desobedeceremos aos homens e às leis civis para que Deus seja honrado e glorificado pela nossa obediência a Ele. Dar tudo pelo tudo, se preciso, a nossa vida, a nossa reputação, a nossa vida e a nossa reputação. Esse é o combate dos últimos tempos. O diabo sempre se levantará contra os filhos de Deus e a vida. A nossa escolha é por Deus, pela fidelidade a Ele. Depois você pode procurar no Catecismo da Igreja Católica para você ver que eu não estou cometendo nenhum erro aqui de interpretação quando o Catecismo vai dizer da desobediência civil. Está escrito lá. É doutrina da Igreja. Então você médico, você enfermeiro, você que está dentro desse contexto especialmente vinculado à questão da vida, da defesa da vida, procura lá. A Igreja diz que nós podemos desobedecer civilmente leis que vão contra a moral da Igreja e a palavra de Deus. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela sua clareza. A clareza de, em primeiro lugar, nós maduramente entendermos que a vida é sempre um grande combate. Um combate entre as forças das trevas e a luz, mas a luz é mais forte que as trevas. Um combate entre o diabo e o Senhor é infinitamente mais forte e já venceu o diabo. E a minha escolha é estar do lado do Senhor. A minha escolha é fazer a sua vontade, é obedecer. Ainda, Senhor Deus, que a obediência gere em mim resultados de martírio, de reputação, ainda que a obediência ao Senhor custe a minha própria imagem, a minha própria vida, eu escolho obedecer. Porque na obediência está a bênção, na obediência está a vitória. O Senhor foi obediente até a morte de cruz. O Senhor é um modelo para cada um de nós. E o seu inimigo estará sempre atacando os filhos da igreja. O seu inimigo estará sempre querendo destruir, querendo matar, querendo roubar. Mas nós resistiremos até o fim, até as últimas consequências, para ser-lhe fiel, porque nós sabemos que a fidelidade atrai a bênção. Os olhos do Senhor estão voltados e atentos aos obedientes para que sejam abençoados. Amém. Não tenha medo de obedecer a Deus e desobedecer aos homens. Se a sua atitude de desobediência civil estiver vinculada à moral da igreja, à doutrina da igreja e à palavra de Deus, fique tranquilo. Mas isso está vinculado aos valores inegociáveis. O direito à vida, desde a concepção até a sua morte natural, a questão do matrimônio entre um homem e uma mulher, a realidade da defesa de não concordar e não aceitar a manipulação de embriões e também o direito dos pais de educarem os seus filhos sem interferência do Estado. Se lá na escola, se lá onde o seu filho está sendo ensinado, estão ensinando ideologias, você tem direito na educação do seu filho e não o Estado. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.